A paz de Jesus para você, meu irmão, a paz de Jesus para você, minha irmã. Que o Senhor esteja verdadeiramente abençoando a tua vida, a tua casa. É desse jeito que eu gosto de abrir o programa, assim, começar o programa desejando que a paz esteja contigo, desejando que a tua vida esteja realmente na graça de Deus, a tua, dos teus familiares, as pessoas que você ama, as pessoas por quem você reza, as pessoas que confiam na sua oração, que realmente a graça de Deus esteja chegando até você, esteja, tocando a tua vida. Esse é um desejo não só meu, mas de toda a nossa comunidade. Quando alguém tem acesso aos nossos programas, seja o programa ID, seja o programa 100% para Jesus, às quartas-feiras de intercessão, ou pela Rádio Fraternidade, seja o nosso programa Hora da Misericórdia, ou qualquer programa da Rádio Fraternidade, nosso desejo é sempre esse, que a paz esteja contigo, que o Senhor esteja te abençoando, que você esteja escondido no colo materno, sob o manto da Virgem Maria. É por isso que nós estamos aqui, para evangelizar, para levar a boa nova acima dos telhados. Está começando neste momento, você começa a acompanhar a partir de agora, o programa Ruá, Sopro do Espírito, o hálito de Deus que dá vida pelo canal de evangelização da Fundação Fraternidade. Fica aqui o meu abraço, carinhoso, fraterno, cheio de gratidão para você que é nosso colaborador, para você que nos ajuda, para você que reza por nós, você que torce por nós, para você que realmente se preocupa com a causa da evangelização, você que está partilhando e tornando o nosso canal conhecido para que mais e mais pessoas se inscrevam. As pessoas, se você não é inscrito, você está recebendo o programa agora, vai ali, clica e vem no cantinho dali onde você está vendo, o programa está ali, inscrever-se. E aí você se inscreve e ativa ali o sininho, você vai receber notificação sempre que estiver entrando um programa no ar. Isso acontece de segunda a sexta, às 3 da tarde, com a Hora da Misericórdia. Acontece às quartas-feiras, às 11 da manhã, com o 100% para Jesus de intercessão, que vai pela rádio e também pelo YouTube. E acontece toda vez, às terças-feiras à noite, às 20 horas, quando nós colocamos o programa Ruá, uma edição nova do Ruá, sempre vai ao ar às terças-feiras. E aí você recebe a notificação. Fica aqui a minha gratidão para você, realmente, que tem aí mandado o programa e a gente tem recebido o retorno. Graças a Deus, sempre tem alguém que manda uma palavra, diz assim, olha, estava legal, estava assim. Os nossos irmãos do Ceará, né, a comunidade, a Rede Mariana de Evangelização, que agora são nossos parceiros, Deus abençoe muito vocês também. É sempre uma alegria muito grande. É um compromisso, é uma grande responsabilidade, mas acima de tudo é uma alegria de ao Senhor. Se você ainda não serve, se você ainda não trabalha, olha, eu te convido a descobrir esta fonte inesgotável de alegria que é servir. Veja como o Senhor nos ensinou quando lavou os pés dos discípulos. Ele disse, sabeis o que vos fiz? Sabeis o que vos fiz? Se eu, que sou o Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, quanto mais vós deveis lavar os pés uns dos outros. E aqui nós estamos lavando os pés. Assim nós queremos lavar os pés. Estamos aqui lavando os pés, dando nosso tempo, dando a nossa disponibilidade, nosso esforço, nosso sacrifício, lavando os pés para que a graça chegue até você. E hoje eu quero partilhar com você um assunto bem importante, assim, uma coisa que eu tenho reparado, assim, cuidado, né, tenho visto e quero alertar você e eu junto com você, para que a gente esteja atento, para não sermos pegos assim nas encruzilhadas aí da vida. Você deve ter acompanhado toda a repercussão que teve com aquele jogador de vôlei, o Maurício Souza, que criticou, ele nem chegou a fazer uma crítica, né? Criticou o anúncio de que o filho do super-homem ia ser bissexual, aparece ele beijando outro homem e tal, e ele disse assim, escreveu ali, vai só um desenho, mas vai ver onde é que isso vai parar. E aí todo mundo caiu e no fim os patrocinadores do clube dele, do Minas, onde ele jogava vôlei, fizeram pressão e o Minas rompeu o contrato. O rapaz, não sei como é que está agora, mas ele estava sem clube para jogar. Eu já assisti muita coisa já sobre isso, assisti muita gente falando, padres falando em homilias e outros irmãos que têm canais no YouTube. E realmente, nós estamos praticamente vivendo
uma ditadura do silêncio, né? Como eu vi um sacerdote falando, se fala mal dos padres, se fala mal da Santa Igreja, se fala mal dos pastores, chama os pastores de tudo que é coisa, que só pensam em dinheiro e tal, se fala mal de tudo que é instituição, não tem nenhum problema. Agora, se a gente expressa alguma opinião contrária àquilo que agora é a moda, vamos dizer assim, aquilo que, né, não é politicamente correto, aí não pode. Né? Então, nós estamos chegando num ponto assim que ou você é a favor e você aplaude, ou a gente tem que ficar quieto, em silêncio. Porque se eu manifestar qualquer coisa ao contrário, nós seremos taxados de conservadores, homofóbicos, racistas, enfim, um monte de coisa. E nem é o caso. O que o Maurício falou, e aí eu fecho 100% com ele, já falei num outro programa, é que essas imagens, como Super-Homem, Filho do Super-Homem, bissexual, ou Capitão América, ou outros que estão acontecendo por aí, vão atingir diretamente as crianças. As crianças. Já falei isso em outro programa. Cuidem as crianças. As crianças deveriam ser, nesse tempo de formação, privadas dessas coisas. Já não chega o que a gente vê sem fazer força. Agora vamos colocar fazendo força. Então foi isso que ele falou. E eu tenho escutado assim. E eu pergunto para você, e aí eu começo a pensar assim, pegando o exemplo do Senhor Jesus. Se você tem a sua Bíblia, se você pode pegá-la, vamos olhar no Evangelho do Senhor segundo Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36, nós temos a narração da pecadora perdoada, que ama o Senhor. A palavra do Senhor diz assim, um fariseu convidou Jesus a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Jesus entrou e sentou com ele. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E ficando por detrás, aos pés dele, chorava, com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, e a enxugá-los com os cabelos, e a cobri-los de beijos, e a ungí-los com perfume. Se você não conhece, você continua a leitura. Né? Daí Jesus vai dizer para o fariseu, olha, eu entrei, tu não me deu o ósculo, não me lavou os pés, essa mulher. E aí diz assim, o que ela fez vai ficar marcado para a eternidade. Uma pecadora. Logo na sequência, se a gente segue, no mesmo Evangelho de Lucas, agora no capítulo 14, a cura de um hidrópico em dia de sábado. Certo sábado, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição. E aí a palavra diz assim, e eles o espiavam. Jesus sabia, né, que os caras estavam tudo de olho nele. Eis que um hidrópico estava ali diante dele, tomando a palavra, Jesus disse aos legistas e aos fariseus, é lícito ou não curar no sábado? Eles, porém, ficaram calados. Jesus curou, então, aquele hidrópico e despediu, e aí veio toda aquela discussão do sábado. Mas hoje não é nem a discussão, nem a mulher pecadora que eu quero partilhar com você. O que eu quero é que você preste atenção, e eu também me chamou a atenção, que Jesus, quantas vezes você vai pegar aqui nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus tendo discussões tremendas com os fariseus, tremendas com os escribas, tremendas com os doutores da lei. Jesus dizia para eles, chegou num ponto, num determinado momento, que Jesus chamou de hipócritas, que os publicanos e as prostitutas os precederão no reino dos céus. E Jesus dizia para os discípulos, cuidado com os fariseus, com o fermento dos fariseus. Outra hora Jesus disse assim, se a justiça de vocês não for maior que a dos fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Nós sabemos, se você ler um pouquinho assim da Bíblia, você sabe a falta, assim como não havia unidade, como Jesus discutia, como Jesus se confrontava com eles, com os fariseus, com as autoridades religiosas da época. Mas uma coisa nós precisamos aprender com o Senhor. Uma coisa, nesses dois pedacinhos do Evangelho de Lucas, se a gente procurar nas outras traduções, ou nas outras narrativas, nós vamos encontrar Jesus à mesa com eles. E aí vem a pergunta, nós temos condições, eu não diria nem condição a palavra, talvez não fosse a palavra adequada, mas nós temos assim a capacidade
de sentar à mesa com quem pensa diferente de nós e mantermos com essa pessoa assim um diálogo e mantermos com essas pessoas assim uma conversa? Ou será que nós, por causa da nossa fé, porque nós temos, sim, e nós temos, eu já falei também no outro programa, eu acredito, tenho certeza, convicção, que quando Jesus chamou Pedro e disse sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o Senhor estava ali fundando a Igreja Católica que depois foi confirmada em Pentecostes. A Santa Igreja Una Santa, Católica, Apostólica, Romana, que nós somos os depositários da fé, na tradição apostólica, eu acredito que somos nós. Tudo isso é verdade. Mas, nós, sabendo de todas essas coisas, nós conseguiríamos sentar com alguém de outra religião, de outra cultura, ou mesmo alguém que se declare ateu, que se declare, sei lá, comunista, socialista, feminista, alguma coisa que ataque a igreja, nós conseguiríamos sentar com uma pessoa assim e conversar? Daí talvez você diga assim, mas eu não consigo porque eles vão nos atacar. Mas mesmo, será? E nós? Qual é efetivamente a nossa postura? Será que nós conseguimos assim? E nós temos que conseguir. E hoje, sabe, eu quero partilhar com você e partilhar alguma coisa assim que tem mexido assim comigo, porque eu vejo, né, eu vejo as colegas da minha filha, eu vejo também em canais do YouTube pessoas que criticam, que falam, conversam, mas eu olho para Jesus, que Jesus estava sempre com essas pessoas, sempre com eles ali conversando, de vez em quando Jesus, claro, mesmo Jesus tinha o equilíbrio e o jeito certo, a autoridade de falar. Ele era convidado para jantar, ia lá, jantava, ceava com eles, e se fosse preciso, ele falava a verdade mesmo, assim. Porque ele é Deus Todo-Poderoso, ele sabia e ele tinha autoridade para falar. Mas eu digo para você, eu pergunto assim de verdade, realmente, nós conseguimos? Ou será que a gente fica assim, tomado de uma raiva, que a gente, às vezes, diz, uma santa raiva? Não existe santa raiva. Não existe isso. Não existe. Será que a gente fica assim tomado por um impulso como aqui, como os discípulos no capítulo 9, em Lucas, bem no finalzinho do capítulo 9, também do Evangelho de Lucas, Jesus subia para Jerusalém, e aí a palavra diz assim, no capítulo 14, a partir do versículo 51, diz assim, quando se completaram os dias da Assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho, e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não o receberam, porque Jesus e os discípulos caminhavam para Jerusalém. Eles sabiam que eles eram judeus, e os judeus e os samaritanos não se davam. Os samaritanos viram aquilo e disseram, não, aqui vocês não entram. Aqui vocês não entram. E aí, os dois discípulos, um deles o discípulo que Jesus amava, Tiago e João, o discípulo que Jesus amava era João, eles olharam e disseram assim, Senhor, queres que ordenemos desça fogo do céu para consumi-los? Os samaritanos não quiseram receber, e aí Tiago e João perguntaram, Senhor, quem sabe a gente pede fogo do céu e os consuma? Muitas vezes a gente tem essa vontade. Quando a gente vê alguém criticando a igreja, quando a gente vê alguém criticando, achincalhando a nossa fé, quando a gente vê alguém defendendo essas ideologias, essas coisas que são contrárias à nossa fé, à nossa sã doutrina, à nossa santa igreja, e aí a gente olha essas pessoas e a gente pensa assim, Senhor, desça fogo do céu e os consuma. Pois eu vou dizer para você, quando Tiago e João disseram isso, o Senhor respondeu assim para eles, ora só, Jesus repreendeu-os dizendo assim, não sabeis de que espírito sois animados. Não sabeis de que espírito sois animados, porque o Filho do Homem veio não para perder as almas, mas para salvá-las. Isso nem está em Lucas. Aqui em Lucas só diz assim, que o Senhor voltando repreendeu-os e partiu para outro povoado. Nós muitas vezes somos assim. Qual é a nossa grande tendência? Isso é natural. Nós nos reunimos assim, entre aspas, né, e o pessoal chama em tribos. Nós procuramos aqueles que são nossos pares. A gente procura pessoas que mais ou menos pensam igual a nós, para a gente partilhar. Isso é comunidade.
comum unidade, nós pensamos igual. Essa é a Assembleia, o povo eleito de Deus, que se reúne para celebrar, um povo que quer a salvação, que quer evangelizar, que quer levar o evangelho do Senhor acima dos telhados. Então nós nos reunimos, e isso foi sempre assim, sempre assim. Nós nos reunimos, buscamos aqueles que são parecidos conosco, para que a gente possa partilhar, a gente tem em quem se apoiar e também apoiar os outros, e assim a gente vai caminhando. E essa é uma tendência natural, nós nos reunimos assim em tribos. Porém, o que a gente não pode esquecer é que aqueles que não fazem parte ali do nosso grupinho, não fazem parte da nossa tribo, também são pessoas amadas pelo Senhor. Também são pessoas pelo qual Jesus derramou a sua cruz. Aqueles que atacaram aquele jogador de vôlei, né? Olha, teve ex-jogador de futebol ali da Globo, e né, sabe, o pessoal xingando e falando, essas pessoas podem estar agora falando coisas que nós não gostaríamos, mas elas também são queridas. O sangue do Senhor foi derramado por elas também. Por elas. Não nos esqueçamos que quando Jesus ascende aos céus, que ele sobe aos céus, ele diz assim, ó, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho, fazei discípulos meus todas as nações. Fazer discípulos e ensinai-os a observar tudo aquilo que vos prescrevi. A nossa missão é ensinar, a nossa missão é pregar, a nossa missão é anunciar. A conversão não depende de nós. O Senhor mesmo diz, um é o que planta e o outro é o que faz crescer. Nós plantamos. E ele mesmo diz assim, o agricultor ara a terra, coloca a semente e vai dormir. Enquanto isso, a semente vai germinando, ela brota e quando ele vê já tem ali um arbusto, uma árvore que vai dar fruto. Não depende do agricultor, não depende de quem planta. É a natureza que faz, e no nosso caso é o Senhor que faz. É o Senhor que faz. O que a gente precisa saber, todos nós, e nós gostaríamos também que o pessoal do outro lado entendesse, mas eles não entendem. A gente tem que, eu já falei 500 mil vezes, nós não podemos andar uma vírgula para a direita e nem para a esquerda das nossas convicções. Só que nós precisamos abrir o coração e entender que as outras pessoas também têm as suas convicções, que as outras pessoas também têm a sua cultura, que as outras pessoas também têm aquilo que elas acreditam, que talvez não seja a mesma coisa que nós. E nós precisamos aceitar porque Deus aceita. Ele é que aceita. Então nós não podemos nos transformar nos vilões dessa história. Não, nós não somos. Nós somos os portadores da bênção, não da maldição. Nós somos os portadores da graça e não da desgraça. É o nosso testemunho, é o jeito com que nós vamos conversar. Você pode até assim tentar conversar com alguém, né? Sei lá, algum amigo seu, alguém da escola, alguém do trabalho, que você sabe que pensa diferente de você. Daqui a pouco a conversa vai chegando em um determinado ponto, que pode chegar no ponto da opinião. E quando chega, meu irmão, no ponto da opinião, ali naquele negócio que depende daquilo que a pessoa acredita, é muito difícil. Tem que acontecer uma graça muito grande para que a pessoa mude a sua opinião. É pelo Espírito Santo, talvez não seja a nossa palavra, talvez seja a outra. Você quer ver como essas coisas são complicadas com relação ao aborto, por exemplo. Para nós católicos, o aborto é completamente errado. Nós condenamos toda forma de aborto, toda ela, não existe. Né? Tem outras pessoas que acham que não. As pessoas acham que a partir ali sei lá, quarta, 10 semanas não é gente, é um amontoado de células. Como é que a gente vai... Para nós, a gente tem a palavra do Senhor que diz assim, antes mesmo que no seio da tua mãe foste formado, eu já te havia consagrado. Então nós dizemos assim, não, a partir da concepção é um ser humano dotado de alma, dotado, assim, querido, amado, desejado por Deus. Nós não podemos, é um assassinato intrauterino. É isso que nós acreditamos. Mas tem gente que não acredita. Nós vamos batalhar por aquilo que nós acreditamos. Mas a gente tem que entender. Nós precisamos entender mesmo que há pessoas que pensam diferente. Há pessoas que pensam diferente. E nós precisamos aprender a conviver com esta realidade. Eu fiz durante um ano o Kairos em Gravataí, 1990. Ainda conversava agora há pouco com o Padre Miguel, nosso pároco, sobre isso. E quando eu coloquei assim os pés no Kairos,
veio o nosso orientador, falou para todos nós, o diácono Rodrigo estava junto comigo, e ele disse assim, tem 3 coisas que vocês precisam aprender. A primeira coisa não se aplica muito aqui, que é assim, se desligar da sua realidade. Claro, eu era da paróquia São Martinho, se eu fosse, né, seguisse o caminho para ser ordenado, provavelmente eu não ia continuar no São Martinho, então eu ia ter que me desligar da minha realidade. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto, que aí sim se aplica para nós, que nós temos que abrir o coração, abrir a mente, abrir a inteligência, para que existam, né? A gente tem que abrir a nossa compreensão para entender que existem realidades diferentes das nossas. Existe, por incrível que pareça, até mesmo pessoas que se dizem católicas, que são a favor assim, do aborto até um determinado tempo. Por mais que isso possa parecer absurdo para nós, tem pessoas que pensam assim. Ah, mas isso é errado, vai contra o catecismo, vai contra... Vai, mas tem pessoas. Então nós temos que entender que existem pessoas que pensam diferente. E a terceira, que talvez seja mais importante, que o nosso orientador falou no seminário, aprender a conviver com elas. O que está faltando do lado de lá, o que está faltando do lado de lá. Porque eles, né, o pessoal que milita por essas questões que são contrárias à nossa doutrina, eles sabem que nós pensamos diferente, mas eles não estão aceitando. Então eles querem nos calar. Eles querem que a gente pare de falar, porque não aceitam que a gente fale diferente, mas nós continuaremos falando diferente, porque é nisto que nós acreditamos. Mas nós também temos que saber que eles vão acreditar naquilo que eles acham que é a verdade. Ah, então deixa assim, não é isso. Nós vamos anunciar como nós estamos anunciando aqui, você vai anunciar como você anuncia lá. O que eu quero dizer é que nós temos que olhar para o exemplo de Jesus, que sentava no meio dos fariseus, que sentava no meio dos publicanos e anunciava quando era preciso, mas também Jesus, como nesse povoado, também não foi aceito. Como Paulo, certa vez, indo pregar, começou a anunciar Jesus, falar de Deus, e ele disse assim, não, é o seguinte, ó, tu para de falar aí, que sobre isso nós falaremos uma outra hora. E essa hora nunca chegou. Paulo de Tarso, o grande pregador, o grande Saulo, que se converteu a Paulo, e temos as suas cartas aqui, sabe, que nós podemos levar como regra de vida, porque a igreja aprovou para estar aqui dentro das Sagradas Escrituras. O grande Paulo um dia foi pregar em Atenas e não aceitaram a sua pregação. Entende? Nós precisamos entender isso, porque senão nós seremos os ignorantes, os intolerantes. Não, nós temos que aceitar, porque Deus aceita. É isso que a gente precisa aprender. Quando um homem decide se relacionar com outro homem, uma mulher com uma outra mulher, ou alguém decide fazer um aborto, a gente não sabe de notícia que venha um raio do céu e acabe assim, né? Desça fogo do céu e consome essa pessoa. Deus, o nosso Deus, respeita o livre-arbítrio das pessoas, até mesmo para não acreditarem nele. Para nós isso é um escândalo, porque São Paulo diz na carta aos Romanos, pelas coisas criadas, nós conseguimos enxergar a mão de Deus ali nas coisas criadas. E eles fazem um esforço tremendo exatamente para provar que Deus não existe. E aí mexe daqui, e eu vou dizer para você, eles vão se esforçar, mas nunca chegarão a uma resposta que vai ser definitiva, que não vai estar abrindo sempre uma outra porta. Quando eles conseguirem abrir uma porta que eles acham que eles desvendaram, quando eles abrirem sim, vai ter mais 4, 5. Quanto para nós, tranquilo, foi o Deus Criador que fez. Ah, teve o Big Bang, tudo bem, mas saiu do nada? Não, alguém teve que criar aquela amontoadinha de estrelas que depois, aquelas galáxias que depois se expandiram, sabe? Não pode ter saído do zero. Isto para nós. Tem gente que usa toda a inteligência, que é dom de Deus, é dom do Espírito Santo, para provar que Deus não existe. E nós temos que saber dessas realidades e conviver com elas. Conviver com elas, mas sem mover as nossas convicções. Por isso que eu falei no outro programa, a formação, o estudo, nós realmente lermos o catecismo, nós lermos os livros sobre a história da igreja, nos aprofundarmos nas Sagradas Escrituras. E quando eu digo nos aprofundarmos, não é apenas ler mais e mais, não, é tentar entender como os livros da Bíblia foram formados, como é que eles foram escritos, em que momento, em que tempo, qual era a realidade daquele povo. Isso vai nos trazer firmeza. Esta será uma casa construída sobre a rocha. E aí nós podemos confirmar
Aí nós podemos nos confrontar com nossos irmãos, quando for o caso, se for preciso. E aí daqui a pouco a gente pode dizer, não, tudo bem. A gente vê que a conversa está indo por um lado assim, não, tudo bem, vamos falar, sabe que chove hoje? Que quando é que tem jogo, sabe? A gente tem o nosso testemunho de tranquilidade, de paz, de serenidade, é que vai ajudar a converter muitas pessoas. Porque a gente vê que falta isso. Falta. Sabe, falta. Eu fiquei sabendo que esse jogador de vôlei, ele tinha 5 mil, daqui a pouco 200 mil, 300 mil, agora não sei hoje, quando você acompanhar o programa, quantos seguidores ele está no Instagram, mas já tinha passado de 2 milhões. E muitos católicos, muita gente apoiando. Assim que a gente tem que fazer, apoiar. Não precisamos entrar assim, sabe que não é. Jesus não fazia isso. Jesus não fazia isso. Jesus deu oportunidade de todos. E aí, inclusive, semana passada, teve um fariseu que perguntou qual era o maior mandamento. Jesus falou, e aí o fariseu disse assim, olha, é verdade, Senhor, é verdade. Amar a Deus excede todo o holocausto e todo o sacrifício. E aí Jesus pega e fala para este fariseu, não estás longe do reino de Deus. Para um fariseu, entende? Tanto que ele pescou, tanto que daqui a pouco ele encontrou um que ele pôde dizer assim, não estás longe do reino de Deus. Esta abertura, não para as ideias, mas para o ser humano, para a pessoa. Entendendo que as pessoas têm outras formações e que vai chegar o tempo da graça. Nós devemos sim nos manifestar e mostrar quem nós somos e aquilo que nós acreditamos, mas saber também respeitar o livre-arbítrio, como Deus respeita. Deus respeita, sabe? Por mais que a gente não gostaria que ele respeitasse, a gente pede assim, volta Jesus, vem que aconteça um novo dilúvio, que venha o fogo e enxofre. Não é a pedagogia de Deus, não é essa. Não é essa a pedagogia de Deus. Mas nós atingiremos, sabe, um nível assim de firmeza na fé, que nós podemos sentar, ou mesmo escutar assim no silêncio, ficar tranquilo, e as pessoas sabendo o que a gente pensa ao contrário, mas sem nós sermos assim os agressivos, sem nós sermos os intolerantes. Não, nós podemos tolerar, desde que não entre na nossa casa, desde que, sabe, a gente esteja protegendo a nossa família, mas sabendo que quem converte os corações é o Senhor. Quem converte os corações é Jesus. Quem converte os corações é o Espírito Santo. Por isso que São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 12, transformai-vos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, transformai-vos pela renovação do vosso espírito. É isso que converte o mundo. É o nosso testemunho de mansidão. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Nós dominaremos as nações, nós dominaremos tudo quando nós formos assim efetivamente mansos e humildes de coração e firmes na fé. O mundo vai virar. Talvez a gente fique com o resto de Israel, como o povo de Israel ficou. Talvez um dia alguém olhe assim, vai chover. Você lembra no livro do profeta Elias? Eu vejo apenas uma nuvem do tamanho de uma palma de uma mão. Então prepare-se porque vem chuva. E aquela nuvem foi crescendo e veio uma chuva torrencial. Talvez a gente vai ficar assim, tamanho de pouquinhos. Não tem problema. Não tem problema. Se nós estamos com o Senhor, isto não tem problema. Mas o nosso testemunho de mansidão, aquele conceito assim que eu tenho de paz, que é assim, a certeza interior de quem está certo que está certo. Sabe, nós temos essa certeza que nós estamos sim no caminho, que o Senhor é por nós. E esta certeza, esta tranquilidade vai nos fazer falar na hora certa, mas também vai nos fazer calar na hora certa. Vai nos fazer talvez confrontar, mas em muitos momentos evitar o confronto, para que a gente consiga ainda ter acesso. Talvez um confronto, uma briga, vai fechar, vai construir uma ponte, ou melhor, vai construir um muro, que nunca mais vai ser quebrado. Talvez seja um momento de, não, tudo bem. Não quer dizer que a gente perdeu a discussão, não é isso. Mas não é o tempo. Não é o tempo. Não lanceis vossas pérolas aos porcos, o Senhor não diz isso. Esse discernimento o Espírito Santo precisa nos dar. Esse discernimento. Mas com essa consciência,
essa consciência. Por mais absurdo que possa parecer, por mais que a gente possa se escandalizar, e eu estou me encaminhando assim para a gente terminar o programa, por mais que isso possa escandalizar o nosso coração, as nossas verdades, há pessoas que pensam diferente. E Deus permite. E se Ele permite, o que nós podemos fazer? Permitir. Sabe, a gente tem que aceitar, permitir, conviver, na medida do possível, anunciar, como nós fazemos aqui, e pela nossa vida, pelo nosso testemunho de vida, pela correção pela qual nós vivemos, pela forma como nós levamos as coisas, tratamos a nossa família, nossos pais, nossos filhos, nossos parentes, as próprias pessoas. As próprias pessoas. Sabes que é um escândalo. Vai ser um escândalo quando você encontrar alguém que pensa diferente, tão diferente, seja um opositor, e você tratar aquela pessoa bem. E você tratar aquela pessoa com mansidão. Você olhar para ela e ver um filho de Deus por quem Jesus morreu. Vai escandalizar. E talvez esse tratamento seja mais eficaz do que uma palavra, uma pregação assim, dita com o dedo em riste, para chegar ao coração dessa pessoa. E aí ela, sabe, chegar o tempo dela, o amadurecimento para a graça. Guarde isso de verdade. Eu vou me encaminhando para encerrar o programa, junto aqui com a cruz, como nós sempre fazemos. Rezamos por essas pessoas. Reze por essas pessoas, porque isto está escrito nas Sagradas Escrituras. E o Senhor disse, rezai pelos vossos inimigos. São Paulo disse, rezai, não os praguejeis, não pagueis o mal com o mal, muito antes pelo contrário. Então não sejamos nós, os intransigentes, os ignorantes, os caras, não. Nós temos a verdade, temos. Mas exatamente por ter a verdade é que nós temos uma tranquilidade interior, de poder olhar, bom, você pensa assim, eu penso diferente, então muda de assunto, vamos seguir e tal, que vai chegar, nós cremos, vai chegar o tempo em que quando o perfeito vier, o que é imperfeito vai desaparecer e tudo vai ficar às claras. Então guarda isso no seu coração e vamos rezar. Como o anjo ensinou lá em Fátima, nós rezamos sempre aqui no programa. Rezamos louvando a Deus e pedindo por aqueles que não o fazem. Vamos rezar juntos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã, para você que acompanhou o programa, para você que vai partilhar, para você que vai mandar o programa para os seus amigos, para os seus familiares, para alguém que você acha que precisa ouvir essas palavras, que vai frutificar no coração dela. Muito obrigado. Os nossos colaboradores, aqueles que rezam por nós, aqueles que estão sempre junto conosco, muito obrigado. Rede Mariana de Evangelização, lá de Barbalha, no Ceará. Deus abençoe muito vocês. De verdade, sempre uma alegria. Firmes na fé, nós vamos continuar. E a semana que vem, se Deus quiser e permitir, estaremos novamente aqui com mais um programa Ruá, o sopro do Espírito, o hálito de Deus, para fazer a diferença na sua vida e na nossa vida também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.